Olá, como vamos? Nossa live de hoje, superando desafios, hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos, inclusive, me arrumando aqui, inclusive sem maquiagem, a gente vai conversar com a professora pública, de uma escola pública, Lúcia Roberto, sobre educação, sobre online, sobre o Enem, sobre tantas coisas. Ela dá aula em Palmeira dos Índios, numa escola de Palmeira dos Índios. E a gente sabe que o professor é o último a estar sendo ouvido nesse processo. Boa noite! Boa Gente, só noite. lembrando, a gente trouxe aqui a Lúcia e vocês gostaram demais da live dela, só que na live que a gente fez ficou tudo congelado e a gente só ficou vendo o áudio, a imagem congelada. E hoje, finalmente, conseguimos, né? Ainda bem. Ainda bem. Vamos começar pela questão das aulas presenciais. Já houve definição se voltam, os professores foram ouvidos e como é que vai ser isso? Se já tem definição. Primeiro eu quero dar boa noite a todos, né? Agradecer a participação. O convite especial seu, fico muito honrada, né? A gente, como educador, precisa participar, né? Desses processos novos e também discutir, né? E entender melhor esse processo. Então, boa noite a todos e fico muito grata pela participação. Eu queria saber se já tem a definição, a gente começar Hum. das aulas presenciais. Elas retornam, os professores foram ouvidos nesse processo, como é que vai ser, como é que se imagina, ou ainda está indefinido? Está indefinido. A gente depende de... Nós temos três esferas, né? A educação nacional, que é o MEC, né? Que comanda em todos os níveis, a estadual e a municipal. Todos estamos aguardando um direcionamento melhor. O que se sabe é que tem algumas escolas com Uhum. essa pretensão de criar, principalmente as particulares, que se acha que já está, vamos dizer, com uma estrutura melhor, dizem. Mas, Hum. na verdade, a gente não tem nenhuma orientação ainda de aula presencial. A gente continua fazendo as aulas online e tentando sanar o menor prejuízo possível para alguns alunos que realmente querem e estão no processo educativo. Pois Mas é, tudo... mas e aí, nesse retorno, os professores que eu acho que são parte interessada, porque afinal, e muito interessada, porque são eles que vão para a linha de frente, são eles que vão ficar ali na, no risco de contaminação, em escolas que eu acho que não tem a menor estrutura, digamos assim, as escolas públicas. Muitas vezes o banheiro não presta, não tem água para lavar a mão, e por aí vai. Esses professores, como é que estão se sentindo reféns, porque não estão sendo ouvidos, e como é que estão em termos de medo mesmo, porque a gente não sabe qual é a gravidade disso, né? A gente está, assim, todos esperando que haja um direcionamento maior. As escolas públicas, todos sabem que elas não têm condições adequadas nem para ensinar presencial com a devida higienização. A qualidade da escola pública deixa muito a desejar, não a nível profissional, a nível de estrutura. Infelizmente, com essa pandemia, ou a gente melhora, ou a escola pública termina extinguindo, de certa maneira, né? Presencial. Porque nós não temos instalações sanitárias adequadas, nós não temos salas arejadas. Eu tenho mais de 18 anos de escola pública e posso afirmar que raramente tem alguma escola com condição adequada do profissional trabalhar com qualidade. A gente trabalha porque a gente é profissional. E quem é educador gosta, de certa maneira, quase todos do que faz. Então, os professores estão muito empenhados, mas a gente ainda não tem um direcionamento maior. Cada município resolveu tomar sua própria iniciativa e tentar sanar. Mas, na verdade, ninguém foi ouvido. A gente não ouve, a nível nacional, uma discussão realmente aonde vai parar a educação brasileira na atual, vamos dizer, situação, ou seja, nessa pandemia. Até internacionalmente, segundo o que a gente ouve, nem todos os países retornaram. Países com outro nível de estrutura.
Imagina a nossa estrutura é tão precária, né? Pois é, As e escolas assim, como você não é também, né? de escola particular, mas elas se acham com mais Com uma estrutura melhor e estrutura, tal, mas eu creio que o risco é o mesmo. E não se ouviu também nessa escola particular o professor, que é o principal gerador desse processo todo. Você o saiu professor ele vivendo. está inexistente nesse processo, ele está no pano de fundo. A preocupação atual é que não se perca o ano letivo. Agora, a gente imagina em que condições esse ano vai ser reaproveitado. Quer dizer, são alguns meses. A que preço? A vida de alguns profissionais, a vida de alguns alunos e a vida até dos pais. Porque quando uma criança vai para a escola, principalmente os menores, ele vai contaminar todo o ciclo da escola e vai contaminar em casa os pais idosos, na maioria das vezes. Quer dizer, a gente não está levando em conta que nós estamos num processo onde é mais importante a vida do que alguns conhecimentos que possam ser adicionados, assim, no dia a dia. Esse prejuízo de meses não é prejuízo, seria a hora, na minha visão, de estruturar uma melhor tecnologia e refazer o processo educacional. É isso que nós precisamos. Profissionais preparados para atuar online. Porque eu vejo muita gente, assim, em estado deplorável, de preocupação, gravar sem ter condições adequadas, gravar sem instrumento, nunca gravou um vídeo, tem que gravar. Os profissionais estão, assim, todos tensos. Tanto quem está do outro lado, os pais, claro, que nunca ficaram tanto tempo com seus filhos, né? Uhum. Agora, realmente, os pais vão poder serem pais de todas as classes, independente, pai da classe A, B, C, vai ser pai. Porque a pandemia fez isso, né? Que a família se unisse. Só que o processo educacional, ele não só é numa sala de aula. Ele pode ter uma pausa. Há uma melhor qualidade no futuro. É que nós estamos com uma visão, né? Eu digo nós, porque eu faço parte do processo. A gente tem que pensar que alguns meses podem ser muito mais bons se planejarmos uma educação de qualidade. Agora é hora de investir em profissionais e em estrutura educacional. Eu não sei como é que as pessoas veem isso, mas a educação brasileira está gritando por uma estrutura adequada. Já estava, né? A pandemia, eu acho que só mostrou mais intensamente, mas ela sempre foi isso. Né? Aí bota aí debaixo, vai empurrando para debaixo do tapete, né? Mas ela Quem sempre educa foi quem? isso. Né? Quem educa, Quem exatamente. educa quem? E eu vou mais além. Até esse processo educacional online, como o professor que não é capacitado, que muitas vezes não tem o equipamento, não tem o celular que possa gravar, não sabe que aula esse professor está dando. Então é assim, vamos fingir que a gente ensina e vamos fingir que a gente aprende, ou está se fazendo o máximo? Sim, mas o máximo está levando o ensino e mais uma coisa, pode até estar levando conteúdo, mas e o aluno, como você disse antes? Se o aluno não se interessar, ele não vai buscar, e esse aluno vai passar. Como é esse processo hoje que não reprova ninguém? Esse processo que não reprova, ele é excludente. Na visão de muitos educadores, que não é a minha, e respeito as outras visões, cada profissional tem a sua, esse processo ele exclui porque quando você não está habilitado, não desenvolve todas as suas habilidades, você fica com déficit. E esse déficit não pode ser suprido posteriormente. Como? Como é que eu vou acrescentar uma coisa que ficou no passado, que já era para ser base para o futuro? Quer dizer, a gente fala muito em exclusão, mas a gente exclui quando a gente passa de um ano para outro uma pessoa que ainda não está capacitada com as habilidades necessárias. Aí como é que essa pessoa vai competir com aquele que está habilitado? Naturalmente, você vai só passando. Eu discordo. Reter é necessário. Claro, qualidade, em primeiro lugar, né? Mas a gente não pode querer que 100%, 90% de uma sala superlotada de pessoas que vêm de família desestruturada, que não tem uma educação por completo, acompanhe uma pessoa com outras qualidades. Então, você está excluindo, porque ele nunca vai chegar ao mesmo nível. Então, a seleção natural da vida vai excluindo.
É melhor você investir na qualidade, reter, para você ter uma pessoa com Reter condições significa não passar, né? de passar. Eu sou Não contra a passar. aprovação sem condições. Aprovação. Pois é, Reter é mas necessário. reter é necessário. Eu também acho. Até Eu acho. porque é uma questão de tempo. Esse aluno que vai passando de ano após ano, e quando chega no terceiro ano, ou último ano, que ele vai fazer o Enem, qual é a condição que ele tem? Vamos supor Na até minha concepção, de competir. ele já Então, está. é adiar um problema. Aí, se falar também, as pessoas têm que ter oportunidades iguais. Sim, mas como? Aí vamos supor que esse Eles não aluno são seja iguais. mais dedicado. Aí esse aluno é mais dedicado, ele passa, mas ele não tem aquela base. Que profissional ele vai ser? Que médico, que Eu dentista, acredito, né? que não vai. Eu acredito que nós estamos, assim, subestimando um profissional de qualidade. Porque você vai passando. Chega uma hora que ele vai ser retido, ou pela vida, ou pela própria necessidade de não ter qualificação para o que ele vai se propor. Né? Então, vamos tirar esse véu de que é um investimento perdido, que se perdeu verba, que se perdeu um ano, ninguém perde nada. Qualidade é fundamental, tanto para o profissional como para o educando. Então, vamos pensar em qualidade, em estrutura, virar essa página, falar franco, de cara limpa. Nosso Brasil precisa de uma educação de qualidade. Nós temos excelentes profissionais, só que eles estão sendo sucateados pelas condições da educação. Tanto as condições de salário, de equipamento, de tudo. O profissional chega uma hora que de qualidade estão migrando para outras profissões. Por quê? Porque fica difícil você ter qualidade no profissional. Você que é professora no interior, numa escola de Palmeira, né? Como é a sala de aula e quais as salas de aulas que você frequentou? E os alunos tinham... O professor, até o professor, ele pode comer lá, ele não tem condições financeiras suficientes, sei lá, não leva, ele não pode participar da merenda. Quais são as restrições e como a estrutura física mesmo da escola? Eu fico até constrangida de falar do profissional com nível superior da educação. A maneira como a gente vem tendo a nossa estrutura e como a gente vem trabalhando. O profissional da educação, ele não tem nem um cafezinho, ele não tem uma sala adequada para repouso. Se ele viajar e chegar com a condição que ele tiver física, ele vai para uma sala de aula. Às vezes tiramos sem intervalo, 5 horas seguidas, 4 horas de aula. O profissional da educação, ele está sendo um profissional desqualificado no sentido de ser humano. Não se pensa, qualquer outra profissão tem um lugar de repouso, tem um lugar de... Quando se tem, às vezes, uma sala de professor, a maioria é sala do professor, é sala do aluno que está indisciplinado, é biblioteca. Quando tem escola que nem tem. Para você ter vocês que são da educação, sabe quem não é. São 15 minutos de intervalo. Se você leciona no primeiro andar, quando você chega na sala dos professores, uma sala qualquer, não é escolhida uma sala mimosa com aquelas coisas que o professor merece. Você já gastou 10 a 15 minutos. Se o aluno interpor você, que você vai ter que atender, porque o ser humano é mais importante que o resto, né? Você perdeu os 15 minutos. Aí você escolhe se vai ao banheiro, ou se você toma um cafezinho, se você trouxer da sua casa, lógico, né? Não tem café. Junta, não. A maioria das escolas é proibido. O professor não pode chegar Criou-se regras que o professor não pode chegar nem próximo à cozinha, né? Conflitos de convívio, né? E também não atrapalhar a questão da merenda. Então, a merenda do aluno não pode ser, vamos dizer, o professor não pode falar de nada que vem do MEC, nem nada do aluno. É principalmente para o aluno. O professor só merenda se ele trouxer da sua casa. Na maioria das escolas, água também. A gente leva garrafinha, leva café. Se Acabou levar, a garrafinha de água, é sede. Porque não tem água. E se tiver, às vezes, a qualidade a gente não sabe, não dá para... Quer dizer, o professor não vai estar no bebedouro igual com o aluno, né? Disputando espaço físico. Imagina que nós temos 15 minutos de intervalo. Né? Após 3 aulas, 2 aulas, depende da carga horária de cada um.
Você vai disputar um bebedouro com um adolescente? Não vai. Fica até uma condição assim, inadequada para o profissional, né? Então, as condições de trabalho hoje do professor, na maioria, ela é o maior obstáculo da educação. Banheiro. Banheiro para o professor tem? Tem. Condições simples, mas tem. Mas tem. Mas Simples. assim, café, açúcar, nada. Tem lugares que não tem, não, viu? Não posso, assim, afirmar, porque podem ter mudado, mas a gente sabe que tem lugares no Brasil que não tem. Bom, condições sanitárias nenhuma. Quantos alunos, normalmente, numa sala de aula dentro da cidade, que você ensina em Palmeira, e na zona rural? Como é isso? E vamos fazer uma perspectiva de vocês terem que ensinar com cadeira sim, cadeira não, alternadamente, se a sala comporta isso. Olha, atualmente eu tenho 10 turmas, né? As minhas turmas variam de 48, 46, 37, 36 na cidade. Tenho turmas de 49 ano, oitavo ano, com 40 a 50 alunos. Numa sala, assim, é muito cheio. Vocês imaginam 50 pessoas numa sala de aula, né? Na zona rural tem uma regra diferente. O máximo é 25 alunos por sala. Então, na cidade, o limite seria alguns debates de 35. Mas como a demanda é grande e se vê a necessidade do aluno não ficar fora da sala, não é nem porque as pessoas querem, que estão gerindo, né, o gestor, é porque eles não podem, lugar de criança é na escola, lugar de adolescente também. Então, a escola, ela abraça, mesmo sem condição. Isso é até bonito, mas na prática é difícil. Na prática, fica uma educação deficitária, porque a quantidade é muito grande, o espaço é inóspito, às vezes, e você não tem como deixar aquele adolescente fora da sala. É uma questão de estrutura mesmo, não tem culpados, tem uma estrutura ineficiente, na minha visão, né, de professor, de educador, mas né? essas salas lotadas de pessoas não teria como acomodar numa única turma, por exemplo, você tem uma turma de 48 alunos, 50 alunos. Não tem espaço físico para fazer essa alternância, porque tem que ter alternância lateral e com o outro de trás, e com o da frente. Então, em tese, né? Isso em tese, a gente está aqui em tese. Para que haja um mínimo risco. Primeiro, se tem condições de fazer isso, por exemplo, numa turma que você hoje já leciona. E outra, todo mundo tem condições de ter máscara, professor tem condições de ter máscara, professor vai ter que levar álcool gel para ele, para os alunos, para os agregados, enfim. Como isso? Porque o Estado não creio que vai ter condições de manter o ano letivo inteiro. Eu não estou falando só desse pedaço de ano que falta, porque provavelmente isso vai se estender, não tem vacina ainda, vai se estender. E aí? Como é que fica isso, os EPIs? E também o espaço físico. Eu acho que faz uma utopia dizer que assim, que as escolas vão reabrir. Com exceção de escolas particulares que já têm uma estrutura melhor, mesmo assim o risco é grande, eu não concordo, porque o ser humano está em primeiro lugar, não são 6 meses ou um ano que vai mudar totalmente a educação, não é uma perda tão absurda, é uma perda sim. Mas se pensarmos na qualidade da educação, na estrutura, na melhoria dos profissionais, na formação da informática, a gente vai avançar nas ciências, vai avançar em outros pontos que viviam, assim, vamos dizer, esquecidos. Nós vamos ter alunos com uma qualidade melhor para competir lá fora, né, com o mundo da informática, por exemplo. Mas para isso é preciso parar e repensar. É preciso ter seriedade com a educação. E não é jogando profissionais numa sala, numa escola sem estrutura que nós vamos resolver o problema da educação do Brasil, não. Temos que pensar que o professor é um ser humano e quem está ali também é outro ser humano que precisa de respeito. Todos. Então, a vida, se nós pensarmos na questão de saúde, professora de biologia, então eu penso também nessa questão muito séria, a vida está em primeiro lugar. Então, vamos nos estruturar, tirar essa máscara de que é necessário educar sem condição nenhuma e nos organizarmos de maneira adequada, com educação, com inteligência, que somos como nós, o brasileiro, não está diferenciado de nenhum lugar do mundo, temos todos
os parâmetros, assim, toda uma estrutura para competir lá fora. Tanto é que temos profissionais brilhantes lá fora, não é verdade? Uhum. Agora, precisa que a educação repense suas práticas. Sim, mas vamos para a prática aí. E você, professora, 48 alunos, provavelmente não dá numa 50, única turma, já tive 50. 63. Pois é. 63 no ano, eu cheguei a ter. Aí Isso é você verdade. vai ensinar feito uma maluca, porque assim, a turma vai ser dividida em tantas outras, né? Uma única turma e o professor não vai ter descanso. E os EPIs, eles não têm nem outras condições. Álcool gel. Não, nem A escola não básica, né? tem nem às vezes sabão, nem água. Tem. E como vai fazer isso? Assim, é o professor que vai bancar? Você já parou para pensar isso? A gente pensa tanto que fica sem uma resposta adequada, porque não depende da gente. O professor não é ouvido. O professor, ele é necessário. E agora, com essa pandemia, se percebeu que nem a família dá conta da educação dos filhos, e sem esse profissional da educação, que, na verdade, na maioria, principalmente na educação pública, o professor é tudo, é pai, é mãe, é psicólogo. A escola, às vezes, é a única refeição que ele tem, é um único lugar agradável que ele pode passar o dia. Então, pensando em tudo isso, se faz necessário a gente discutir, né? Vai necessário a família fazer o papel da família, que a pobreza não extingue sua responsabilidade, não. As pessoas têm que saber que a escola é espaço de educar, né? Tem que começar a escola a investir nisso. É um lugar onde você vai adquirir uma profissão e ser uma pessoa independente em todos os sentidos. Porque eu não conheço ninguém que não tenha uma boa educação para não ter uma qualificação profissional boa, né? Então, se nós quisermos que os nossos filhos, os filhos dos outros, cresçam profissionalmente, tem que repensar tudo isso e discutir. E pensar que a escola pública é um espaço hoje necessário, porque a situação financeira do país é precária. Muita gente não tem a condição de pagar uma escola particular. Então, vamos zelar pela escola pública que é um profissional da mesma qualidade. Só está faltando zelar pelo espaço e se pensar que o profissional que está ali merece respeito e quem está do outro lado também. Entender. E ver dirigente com esse olhar. Gente, a gente está conversando, gente, a gente está. Eu falei repetido 2 vezes, gente. Pessoal, nós estamos conversando com Lúcia Roberto. Ela é professora e a gente está discutindo sobre educação e como está isso aí com aulas online. Ela é professora de uma escola pública lá de Palmeira dos Índios, cujos alunos só metade, olhe lá, com muita força de, né, ou menos talvez, é que estão tendo acesso às aulas online, que provavelmente não são as aulas com conteúdos que vocês gostariam, porque é muita reunião, é muito isso, mas vamos ser francos, não deu tempo de uma capacitação, vocês estão fazendo meio que tentando. Mônica, a gente, assim, tem umas iniciativas bem legais. Tem que elogiar, né? Também temos que elogiar. O nosso grupo da nossa escola, nós não paramos. Para você ter uma ideia, nós já fizemos 14 reuniões online de formação. A gente se agrega e vai trocando. Aí a gente vai pesquisando, vai ajudando, criando formulário. A gente conseguiu, assim, nosso coordenador, né, Jefferson, é uma pessoa muito, muito dinâmica. Ele tem parabéns. Então, ele fez assim com a gente, aceita as ideias, todo mundo se uniu e a gente está tentando suprir para aqueles que querem realmente. Agora é o querer, não é mais o fazer. Mas você fala muito aqueles que querem. Ou seja, numa turma de 50, quantos querem? Nós estamos com uma boa aceitação. Vamos dizer que 60% agora, com o andar desse mês que a gente não parou, a gente continuou lentamente até eles se adaptarem, estão no processo, porque eles são bons de informática, eles não têm condições de ter os equipamentos. É interessante, a informática para o jovem é uma novidade. Acredito, o desafio é até encantador. Eu e os colegas temos preparado aulas assim com muito carinho, com muita figura, muita coisinha para poder. Todas as nossas aulas têm textos para eles poderem retirar dali. Porque como não tem um profissional para explicar, né?
A gente bota textos autoexplicativos, esse cuidado a gente está tendo. Mas é um cuidado de quem gosta de lecionar, né? Uhum. Aí a gente bota textos autoexplicativos e figuras de uma maneira leve, que eles fiquem empolgados. E eles também estão tendo aquela iniciativa. Agora, claro, que isso é um processo coletivo. É quase como uma seleção natural. Aqueles que não querem incluir. Porque não tem como você ensinar quem não quer aprender. O desafio é esse. Mas eles têm condições, eu digo, eles têm equipamento, eles têm um celular, eles têm... Fizemos dois processos para facilitar. Nós temos o trabalho online, que fizemos formulários com essa... Todos os professores fizemos até, assim, o processo de juntar algumas disciplinas em comum para fazer um formulário para trabalhar em conjunto, que isso é um processo novo. Então, por exemplo, ciências está junto com a educação física. Então, a gente trabalha um texto em comum. Quando eu falo de saúde, o professor vai falar da saúde física, eu vou falar da saúde do corpo e do organismo. Aí a gente trabalha em comum. Para o aluno que não tem esse processo, a gente está fazendo apostilas. Aí vai buscar uma vez na escola, tem o dia marcado, o coordenador vai lá e entrega. Esse processo, assim, eu estou encantada, porque no meio de tudo, desse escuro todinho, tem pessoas se dedicando para que a educação chegue de alguma forma. Agora, claro, em quantidade menor, né? Vai ser educação para quem quer aprender. A gente tem que ter essa clareza. Eu não vou educar aquele que não quer de maneira alguma. Aí o processo é totalmente excludente. Tem a escrita e tem online. Quer dizer, só fica fora aquele aluno que estava na escola com um depósito de gente. A escola não se tornou só espaço de educação. É triste eu dizer isso, mas a escola é depósito de adolescentes e crianças. Porque a família deposita e, na maioria. Infelizmente, não é questão só financeira, é questão de educação mesmo. Eles não estão preocupados se o filho vai aprender. Eles estão preocupados se no final do mês eles vão ter a Bolsa Família, né? É lastimável. É triste. É triste. Essa Bolsa Família tem um lado perigoso, é esse, né? Isso você está falando da realidade, inclusive, de uma escola na zona urbana lá de Palmeira, mas na zona rural, eu não sei se... Eu trabalhei na rua. Mas está... A mesma eu estou dizendo em relação a online, as aulas online. Está havendo? Pioneiro. A minha escola é pioneira nessas aulas assim de qualidade, sabe? Eu tenho que dizer e elogiar, né? O grupo é pioneiro. Tanto é que nós paramos dia 15 de março, retornamos a abril e não paramos de mandar para aqueles que queriam. E agora a educação pública do município criou a regra de todas as escolas mandar online e também ter as aulas expressas, né? Escrita. Agora já o município está funcionando em todas as escolas. Mas não obrigou o aluno a ir lá e fazer a tarefa dele, né? Eu acredito que vai acontecer por conta da Bolsa Família. Se não assina, vai ficar com falta. Se não for buscar e não assinar, isso vai gerar falta. E os pais se preocupam, devido à necessidade também. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Eles precisam desse dinheiro. Então, o gancho ainda é da educação, vamos dizer, é como um queijinho para o rato. É a Bolsa Família, que é horrível, mas ainda é o carro-chefe. Mas eles assinando, eles vão ter assegurado a Bolsa Família. Ótimo. Mas acredito eu que sim. Sim, ótimo. Mas ótimo no sentido de que o dinheiro não vai faltar. Mas e se esse aluno não fizer, ele vai o quê? Vai ter, assim, vai computar como não feito, vai ser 0,00000 no boletim? Essa é uma questão que ainda vai se avaliar. Porque, assim, já estamos tendo retorno de alguma atividade. Agora, o processo de avaliação, ele não foi ainda oficialmente, vamos dizer, não tem uma obrigatoriedade. A gente não sabe como vai se fazer esse processo de seleção para o outro ano ou não. Isso vai depender também do MEC. Que a gente está, de qualquer forma, nós temos um órgão maior, é o MEC. E o MEC não se posicionou ainda. Você sabe, todo mundo que ouve jornal sabe que o MEC não tomou uma posição assim, ainda em relação a avaliações ao ano letivo ser ou não válido, né? Nós estamos ainda sem direcionamento. Não sei nem se nós temos ministro da Educação realmente, parece que é provisório ainda, né?
Agora, É verdade. vê só, essa indefinição toda, mas definiram uma coisa importantíssima, o Enem. Como é que se define o Enem se não definiram o básico? Se vão reprovar, se não vai, como é que vai ser? E esse aluno, que inclusive fizeram pesquisa para os alunos optarem, né, por um mês que fosse mais viável para eles, eles optaram por maio, mas foi decidido pelo governo que ia ser em janeiro. Então, para que mandou optar? Aí, em janeiro, a preparação desse pessoal, como é que é isso? Agora você imagina. Ó, a professora Silvani Calixto, de União, está dizendo o aluno tem a frequência através das atividades realizadas. Sim, frequência é diferente de avaliação, né? O processo avaliativo não foi discutido ainda, porque, assim, é impossível você ter um processo avaliativo onde você ainda não sabe, assim, o retorno desse trabalho online e desse trabalho expresso. Para avaliar, você tem que ter o retorno. Uma das sugestões do nosso grupo foi uma apostila com todo o processo que a gente for executando nesse período de epidemia. Na volta, a gente vai trabalhar todo o processo de novo, em forma de revisão. Assim, eu gostei da ideia e nós aderimos. Nós estamos arquivando tudo que nós estamos trabalhando, para na volta todos terem esse acesso como uma forma de revisão geral. Isso eu acho que vai dar... Ou seja, vai ser maçante para quem já viu e que quis estudar, e ao mesmo tempo que vai ser novo para o outro, que vai dar uma chance. Vê a disparidade também. Quem já está fazendo... Mas pensando no positivo, como eu gosto, para quem já viu, vai ser um reforço. Ele vai ficar melhor na qualidade. Aquele que não viu, vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho. E o que já se preparou vai se qualificar melhor para qualquer futuro, vamos dizer, para o Enem e para tudo. É aquela coisa, a seleção natural. Quem quer vai conseguir mais, ele vai estar à frente daquele que não fez. Não tem como ser diferente, né? É como a escola pública e a particular. Se a gente disser que o aluno da escola pública pode competir de igual para igual com o da particular, não pode. Porque nós não temos a mesma estrutura. Mas o aluno que quer, vai. Eu tenho alunos maravilhosos que podem competir com qualquer escola particular, mas porque ele quer. Eles buscam todos os meios, né? É aquela coisa, você, qualquer profissional, a gente é que tem que buscar o diferencial. Então, o aluno não é diferente. Então, nesse processo vai ser... E a sua visão sobre a Enem em janeiro, aí, com toda essa coisa que não sabe nem como é que vai avaliar? É avaliar agora e aprender. Aí vai ser um Enem para quem? Para quem? Para aquele que já estava preparado da escola particular, na maioria. Vai ser um Enem totalmente excludente. Aquele que é bom, que se preparou e que tem todas as condições, que tem um arsenal, tem uma biblioteca, tem um computador, tem um notebook, que ele vai passar cantando no vestibular. Ou seja, vestibular não, retiro, né? Ele vai nesse processo seletivo, ele está em vantagem. Vai ser para ele, vai ser... E vai continuar excluindo aqueles que são menos favorecidos. De Mas olha, mesmo quem está fazendo cursinho, eu conheço filhas de amigas minhas que estão nesses cursinhos e que quando fizeram começaram as aulas online, etc. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque realmente depende muito do aluno. É diferente de você ir para lá, para o cursinho ou para a escola. Esses também estão reclamando. E eles são alunos oriundos vindos das escolas particulares. Eu não sei necessariamente quem está, por exemplo, fazendo o último ano, se ele ainda está em vantagem. Mas está todo mundo reclamando. Será que estão mesmo preparados? Você que é professora... Eu li uma reportagem que talvez responda isso melhor do que eu, né? Eu vi uma reportagem que a USP, ela já saiu com o parecer dela, que não vai ter esse processo, não vai aceitar o Enem como processo seletivo. Pois é. A USP já se prontificou. Ou seja, outras faculdades vão ter que se posicionar. Isso vai depender muito da posição de cada gestor e do comprometimento que ele tem, do compromisso que ele tenha com a educação. A USP já
Se ela vai mudar de posição, a gente não sabe. A UFAL, por exemplo, tenho certeza não está funcionando, né? Uhum. Também não tenho certeza absoluta, mas a gente sabe que não está. Então, Não, já é uma não posição estava. que não está. Algumas faculdades particulares têm um arsenal melhor e que precisa desse recurso para se manter, né, financeiramente, ela está trabalhando online. Aí vem aquela questão, vai depender também do aluno. Ou seja, chegamos àquela conclusão que o mestre é necessário, né? É quase indispensável no processo educativo. Tinham se esquecido disso. Né? O professor estava aqui como mero complemento da educação. E não é verdade. A educação se faz basicamente com o professor e um livro, em qualquer lugar, até debaixo de uma árvore. A gente sabe disso. Só que não é isso que a gente quer. Né? Não é isso que é necessário no nosso país. Nosso país já está um país com um porte de desenvolvimento. A gente tem que valorizar. Valorizar o pessoal, valorizar o educador, valorizar a estrutura. Não é porque um livro e um professor pode dar conta que a gente vai querer para a nossa vida, não. Eu penso assim, né? Não sei se os colegas concordam. Olha, estou conversando com a Lúcia Roberto, ela é professora numa escola no interior daqui, numa escola pública de Palmeira dos Índios. A gente está aqui com Miriam, olá Miriam, ela disse olá Mônica, boa noite, olá, ela é de Barcarena, no Pará. Mas, que maravilha. eu vi, a Raquel também está aqui, enfim, eu vi um depoimento, ouvi um depoimento de uma professora que me chamou a atenção. Ficou escuro de repente, mas agora ficou bom. Eu vi esse depoimento, ela falando que não tinha como fazer uma aula online. Eu acho que você também viu, que nós vimos o mesmo. A reclamação daquele professor, daquela professora, é a realidade de muitos? Eu acho que da maioria. Nós não fomos preparados, nem na universidade, que todo mundo sabe disso, para dar aula online. Não fomos. Nós não saímos da universidade, eu que frequentei, nunca teve um laboratório de aula online para a gente. Então, ou seja, o profissional da educação, ele está fazendo porque ele está aprendendo a fazer com a necessidade e com os parcos recursos que se tem. Nenhuma escola que eu tenha conhecimento mais simples, não, uma escola com estrutura, vamos dizer, tecnológica, né? Tem equipamento para uma aula de qualidade, assim, que nós desejaríamos, com iluminação, com o profissional dirigindo. Essa professora, assim, inclusive, falou que parece que tinha... Está escurecendo a tela para você. Para mim está escurecendo. Pois é, engraçado. Estou ficando escura. Eu estou ficando escura e aí eu toco e fica clara de novo. Bom, essa professora, inclusive, falou que ela não tinha equipamento, não tinha um celular, não tinha equipamento para ela continuar, porque você até viu, você até também mandou para mim, lembra aquele depoimento? Lembra, ela pensa parecido. Um celular para todos dentro de casa. E aí? Essa realidade você encontra, por exemplo, na escola que você está, mesmo com essa capacitação que vocês fizeram, que eu conheço toda essa tentativa, todo mundo tem equipamento, todo mundo está bem? Não, a gente está se ajudando. Por exemplo, quando alguém não tem um equipamento adequado, um vai fazendo para o outro. Isso é uma questão de grupo. Um se ajudando. Porque, na verdade, um equipamento para gravar, né? Equipamento de qualidade. E a gente está gravando com o quê? Com celular, com notebook simples. Não é um material de alta qualidade. Nem um governo, nem federal, nem estadual, nem municipal se preocupou que nós precisamos desses equipamentos. Porque seria a hora de equipar os professores, fazer treinamento. Até questionamos isso na última reunião com o coordenador, que ele concorda. Eu digo, o que é que vocês vão fazer para nos informar e nos qualificar para a aula online? Porque a gente precisa ser realista. Eu não me formei para aula online, não. Eu me formei para dar aula presencial. É verdade. Eu não me formei durante anos e anos e anos, só aula presencial, né? 18 anos, mais de 18, né? Agora vai falar uma tecnologia que a gente não domina e que a maioria que está na nossa faixa de idade não domina. Algumas pessoas dominam porque são pessoas assim, os jovens dominam melhor.
porque eles têm uma curiosidade inata pela novidade. Eu estava acostumada com minhas aulas assim, pesquisar alguma coisa no Google, botar um vídeo, mais uma coisa estereótica, uma coisa para complementar, né? Para chamar a atenção. Agora, você preparar, como eu, por exemplo, eu tenho 10 salas, 10 turmas. Eu estou trabalhando mais que presencial, porque eu me preocupo de olhar, de ver se aquilo ali, o aluno vai entender, ser um professor para explicar, como vai sair aquela pergunta, e faz, refaz. A gente passa horas para elaborar uma atividade de qualidade. Porque não se pode fazer educação de qualquer jeito. Né? Então, Nós somos em uma quantidade de horas trabalhadas, vocês, esse grupo, está trabalhando muito mais do que antes da pandemia? Estamos. Até psicologicamente falando, porque a gente liga um para o outro e fica preocupado e refaz, e manda para o coordenador olha, e a gente pede opinião, porque nós temos um processo novo. A insegurança bate, e a gente não tem nenhum técnico formado em como ensinar o professor a dar aula online. Eu não conheço essa formação, que vai ter que ter, né? Acredito que até a próxima geração tem que ter o profissional para ensinar a fazer Vocês lá, então, não tem uma plataforma. Vocês pegam o celular de vocês e fazem via WhatsApp, é isso? Não, a gente criou, o nosso coordenador criou, ele é bom de informática e a gente tem plataforma, só para o nosso grupo tem. Entendi. A gente está sem Mas alugou, o que foi isso? Não, foi criado mesmo, ele criou um grupo só para a gente, um grupo para matérias afins, para tirar dúvida. Por exemplo, nós temos um grupo de 4 e de 5 professores, todas as matérias que têm afinidades, falando em um português mais simples, né? Aí tem uma plataforma para discutir os professores e planejar junto. E nós temos 2 lives semanais, uma com o grupo próprio e uma com o coordenador, para tirar todas as dúvidas e trocar as informações tecnológicas. Sim, mas esse conteúdo vai para o aluno aonde? Numa plataforma de reunião? Tem uma plataforma exclusiva da escola para o aluno, para não sair, não pode ficar aberta, né? Cada aluno, ele está lá inserido no processo. E tem a questão de também buscar todo esse conteúdo na própria escola. Tem um dia de entrega, né? E, além disso, né, esse grupo criou um conjunto entre a gente mesmo para tirar as dúvidas, tudo mais direcionado à própria escola. É próprio da escola, não é do município todo, é da escola. Agora, isso por conta do seu coordenador ser desenrolado, digamos assim, saber e dominar a tecnologia, né? Ele domina muito. Pois é, e não poderia ser um exemplo a ser seguido? A secretaria não demonstrou interesse, ou, enfim, o município para adotar em outras escolas? Como é esse interesse? Ou as iniciativas iguais a de vocês estão existindo e também são isoladas? Não está eita, aqui tá bom, vamos ver esse modelo. Tá entendendo? Como exemplo, como um parâmetro, mas isso não está sendo feito. Porque se você observar, claro, você observa que é jornalista, isso aí não é nenhum questionamento. Nacionalmente, a gente não vê nenhuma iniciativa nesse nível. Não vê nada do MEC, não vê nada vindo do Estado. Então, são iniciativas próprias de quem quer educar, e tem muita gente boa fazendo o que é certo. Assim, eu sou apaixonada pelo profissional professor. Claro, como todas as profissões têm suas deficiências, né? Mas o professor, no nosso país, ele é um pioneiro em tudo, ele é um dedicado. A gente tem que dizer, né? Porque realmente, como outros profissionais, e a gente às vezes até se esquece que é ele que forma todas as outras profissões, né? Até esquece de tão corriqueiro que é o professor, né? Então, essa iniciativa, ele é muito criativa. E na hora que a coisa aperta, a gente, brasileiro, é assim, se vira nos 30. É você na sua profissão, eu na minha. Quem quer se agrega, vai e faz. Não faz porque é preciso alguém fazer, acredito eu. Agora, claro, dentro de uma estrutura melhor, todo mundo ia fazer tranquilo, né? Seria bom para todos, né? Seria bom para todos. E os professores que estão sendo cada vez mais substituídos por monitores. Por que está acontecendo isso? E essa educação que a gente está falando da qualidade
Os monitores têm essa garra, os monitores são realmente formados, são professores que não são concursados, como é que é isso? O profissional concursado, ele tem todas essas dificuldades, mas ele tem uma certa autonomia, porque ele passou por um processo de concurso, ele está qualificado e ele não pediu emprego a ninguém, né? Aí não depende de nenhum político, nenhuma indicação. Ele é um profissional. Se ele está ali, ele passou por uma seleção muito rigorosa. O último concurso que eu fiz tinha 25 mil pessoas inscritas. Só passou por uma peneira, né? Então, quer dizer que o profissional está habilitado dentro das condições que o ensino oferece e a prática da vida para o monitor. Também tem muitos monitores tão preparados quanto os efetivos. Só que tem um porém. O monitor, ele vai ser obrigado a trabalhar de acordo com as regras que ele tiver naquele contrato. Ele não tem 13º na maioria, ele não pode opinar, ele não pode votar. Tem uma série de restrições que a educação tem. Mas são professores formados, né? São todos são formados, ou terminando a faculdade. E ouso dizer a você que são muita gente qualificada, só que no conjunto é deficitário, porque são massa de manobra. Entendi. A professora Silvani Calixto está dizendo parabéns a todos nós que acreditamos na educação. Ela também acredita muito na educação. Mas, de qualquer maneira, o que seria correto? O concurso faz com que tenha uma melhor educação, porque o profissional não é massa de manobra só por esse motivo? Ou tem outros motivos que você acha? Então diga quais são que você acha. Eu acredito que o concurso, ele dá, vamos dizer, direito a todos, primeiro, a um processo seletivo, né? Todo mundo tem direito a ser um profissional da educação, e se nós tivéssemos mais concursos, teríamos mais profissionais com trabalho digno e buscando uma autonomia. As escolas estão com, a maioria, 50%, tem escola até mais de monitores. Isso são perigos. Quando eu tenho muito monitor, eu tenho massa de manobra. Eu não tenho profissional com independência, autonomia, com sindicato. Tem? Não. Então, nós estamos regredindo. Porque alguns anos atrás, há 15 anos atrás, há 20, todo mundo foi municipalizado e todo mundo fazia concurso. Então, direitos iguais para todos. Concurso é ainda uma porta correta para o profissional entrar no serviço público de qualidade. Eu penso porque uma seleção pode ter o QI, né? O que indica, né? O concurso, às vezes, já tem problema. Né? O concurso já tem problema. Imagine sem concurso público com o país que nós temos, né? Com o que indica, não é verdade? Nós temos assim, uma política que, infelizmente, ela ainda pende para as necessidades de cada governante, de cada gestor. Então, ela não é uma política só da educação, é uma política nacional ainda em outros, vamos dizer, com bases muito frágeis. Precisamos se conscientizar que a educação é do povo e que o serviço público é do povo e tem que ser de qualidade. Lúcia, quando eu penso assim... Pois não, diga. Você que é educadora, você que é professora há 18 anos, como você disse, você acha que o MEC, com relação à política educacional, está perdido, não se achou, de repente degringolou? O que é que... Sem entrar no mérito necessariamente, né, das questões políticas, mas assim, você como educadora, que esperaria de um órgão que é o órgão máximo? O que é que está havendo e como é que você vê que está atuando? Ou seja, esse MEC que está aí, tem alguma definição na área da educação? A única coisa da educação que foi definido antes da pandemia foi a Base Curricular Nacional. Se criou, agora a gente tem os códigos, que isso é importante, ainda está sendo pondo em prática, né? Que o que está sendo visto aqui em Alagoas está no Sul. E se criou parâmetros iguais. Mas, assim que se cria isso, quer dizer, um parâmetro, a BNCC, que é a Base Comum Curricular Nacional, vai ser importante no futuro, porque o aluno do Sul está vendo a mesma coisa do aluno do Nordeste, do Norte. Isso é interessante. Competir em igualdade, né?
É, Mas, levando em conta as condições de cada lugar, né? Pelo menos o conteúdo, o livro, né? Vamos dizer. E o professor vai trabalhar em base, até porque os planos já são feitos com esses códigos. Só que nós não temos nem ministro da Educação, quer dizer, que eu saiba, ainda não tem ninguém, temos interino, mas não, aí eu lhe devolvo a resposta, não sei mais nada. Enquanto nós não tivermos uma política educacional realmente séria, séria quando eu digo assim, atuante, diante desse novo quadro que é a pandemia, que não vai, enquanto não tiver vacina, ninguém sabe quando isso vai parar, né? Tem que se falar a verdade e criar realmente novos rumos para a educação, para a saúde, para a segurança, né? Com seriedade. A gente não sabe, então estamos num barco sem saber realmente qual é o leme. uma outra dúvida que aí você me diz se tem fundamento ou não. O livro didático do ano, para o ano, ele é definido no ano anterior? E se for, em que mês é que acontece isso? E como é que vai ser, né? Esse processo do livro didático é interessante, é uma coisa assim bem feita. As editoras levam algumas coleções para a escola e a gente escolhe. Só que a gente tem umas surpresas. A gente escolhe um e quando chega outro. Porque são várias escolas. É para rir, né, menina? É para rir. Vocês escolhem, eu quero um livro tal. Aí você está baseado naquele livro que você vai trabalhar e de repente eis que surge outro livro, é isso? Aparece outro, que a gente assim fica até... A gente tem duas opções, é bem interessante, é bem feito esse processo. É muito democrático. Sim, mas ele ocorre quando? Em que período do ano? Já está perto de acontecer? Depende de livro. A gente escolheu o ano passado para os novos livros. Aí passa às vezes 2, 3 anos. Depende muito do desgaste do livro, de algumas coisas. Só que o interessante é que a gente escolhe um livro quando chega outro. Eu nunca escolhi para chegar o que eu escolhi. E por que As isso editoras... acontece? Porque a escolha é nacional, e é municipal e é estadual. Aí, quando todas as escolas se juntam, eu não sei o que acontece. Pode ser com escola, não escolha junto com a outra o mesmo livro. Eu sei que geralmente a gente escolhe um, eu, né? E algumas colegas, quando chega para a nossa surpresa, outro. Às vezes a qualidade do livro é diferente, a gente quer aquele que tenha mais base para a gente. Mas nosso livro, tirando algumas observações que não me cabem, que eu não sou editora, eles são de boa qualidade. Mas o livro é escolhido, por exemplo, no ano passado, vocês escolheram um livro para os próximos 3 anos, é isso? Escolhemos. Às vezes é 3, 4, 5 anos. 2021, 22, 23. Já tem livro escolhido. Mas e não pode, nesse percurso, ter coisas melhores e aí a educação trabalhar com livros a quem não? Como é Mas a gente pode mesclar, o professor pode usar outros. Aquele é o livro base, ou seja, para o aluno ter. Só que o professor tem essa liberdade de ter outros de apoio. E geralmente as editoras dão. Quanto a livro, o professor está abastecido. A gente recebe muitos livros de presente de editora. A gente não tem que reclamar nessa questão de livro. Algumas escolas que ficam muito longe podem ter essa dificuldade. Mas hoje o aluno tem acesso a material didático de qualidade e à vontade. Isso é uma realidade. Com a municipalização, as nossas escolas melhoraram muito no sentido de material didático. Mas quando você recebe um livro que não é o que você escolheu, você estava preparada para aquele livro, porque você lê ele todo, você folheia, não sei, ou você lê realmente todo, ou você vê assim, não, qual é o critério que você tem adotado ou adota para escolher esse livro? Aí quando chega o outro, diferente do que você pensou, não é um tempo gasto para adequar ou não? Não ocorre isso? É porque é só a forma de aplicação do conteúdo que muda. Muda. O conteúdo em si são parecidos. Agora tem uma linguagem às vezes melhor. É como tudo, né? Você conhece um professor, vai dizer que a linguagem dele é melhor do que a do outro, a didática. Mas o conteúdo em si deles são idênticos, não muda. Por isso que não dificulta tanto. Só que tem livros que têm uma facilidade melhor, uma gravura melhor, vamos dizer, umas questões mais claras. Mas o conteúdo em si é idêntico, não tem mudança não.
E agora não vai ter mesmo, porque vai ser padronizado, né? Como eu tinha dito, né? O que Esse nós estudamos padronizado aqui, vai ser o mesmo livro aqui e no Rio Grande do Sul, lá não, o livro eu nem sei se vai ser o mesmo, agora o conteúdo didático, para eu dizer um exemplo. Nós estamos trabalhando misturas químicas, homogêneas e heterogêneas. Se eu estiver trabalhando esse conteúdo, tem um código. Eu estou trabalhando aqui, alguém está trabalhando no norte, no sul, agora não ao mesmo tempo. Vai depender muito do profissional e do tempo que ele estiver lecionando. Mas o conteúdo vai ter que ser o mesmo. Só vai mudar o tempo de aplicação. Isso é positivo, né? Para a gente levar em conta, né? a professora Silvani está concordando ipsilitris com você. Acontece sempre esse processo. Escolhemos um e chega o outro. É brincadeira, né? Então, para que manda escolher? Não é para A gente ficar. até diz isso. Para que manda escolher? A Mande gente, qualquer um, mande o que quiser, que a gente se vira, né? Se vira. não. A gente vai para um processo, deixa a gente pensar que nós temos uma democracia, que o tema vai funcionar de verdade. Mas não é absurdo isso? Se você escolhe um livro e vê outro, que você achou aquele de mais fácil entendimento, não sei, ou mais claro, e de Mas repente eu tenho vem que outro. pensar. Mas para poder não ficar frustrada, eu coloco-me assim. Alguém escolheu diferente de mim, até porque eu não penso igual com o outro. Aí eu me conformo. Senão tem que ir para lado da profissão. Né? Ou, Eu lembro que outros profissionais pensam diferente. Eu digo, alguém escolheu lá, vou acreditar. Pronto. Não parou por aí o questionamento. Senão eu vou perder. Não vou é. mais lecionar. E quanto a, por exemplo, material, eu não sei se as escolas hoje, as escolas públicas, e eu vou dizer, mas é quadro com giz ou é quadro com pincel? Enfim, ainda é o tal do pó de giz, isso ainda existe. E tem equipamento para Agora, todo mundo? graças a Deus, que é assim, de uns 10 anos para cá, o 15, que mesclaram. Tem um quadro de pincel. Eu só vivia com renite, sinusite, só vivia alérgica. Graças a Deus, depois que as escolas foram obrigadas, por questão de saúde, a ter o quadro, né, com pincel, e algumas têm uma parte com pincel e outra parte ainda de giz. Aquele giz ele é terrível para a nossa saúde. É. Ele causa renite, sinusite. Eu não trabalho mais. Eu estou feliz porque, pelo menos, as escolas que eu estou lecionando têm as duas opções. Tem uma e outra, eu sempre uso essa. Agora, claro, porque às vezes o profissional tem que ter essa opçãozinho, né? Tem que investir. Ah, e o pincel a escola não tem? Dá uma vez por ano, duas quando tem, porque até porque nós estamos falando de escola pública, né? Sim, mas era A para ter, matéria, isso é material. Isso aí é PI. mas dá, mas não é suficiente, porque vai que tem professor que gosta de ensinar mais, né? Um pouquinho. Não vamos brincar, tem Mas professor que um escreve, pincel pro ano todo é impossível, né? mas sempre tem tinta na escola e algumas coisas. Eu não estou defendendo, eu estou dizendo que cada escola tem uma regra, né? Mas foi um avanço, já tem aquele quadro branco, eles entregam um pincel, um apagadorzinho. Aí, se nós tivermos alguma necessidade especial, colorida, alguma coisa, a gente também, porque todo profissional sempre tem suas coisas pessoais, Entendi. né? Isso é Falta em um toda profissão, minuto né? e 46 para a gente terminar. Eu queria que você me dissesse. Estavam aí uma discussão na Câmara, estava uma discussão achando que o professor estava ganhando demais e queria reduzir esse piso nacional do professor. O que é que você acha disso? Se procedeu, se passou, que eu não acompanhei mais. Mas falta um minuto, aí você fala rapidinho. Vou dizer, por que não reduz da justiça? Por que não reduz dos deputados, dos vereadores? O professor ganha um piso que nem é adequado para a sua qualificação de nível superior. Quando todas as profissões com nível superior nivelar, nós vamos ter educação de qualidade. Deduza de um juiz que tem auxílio enxoval, auxílio moradia, auxílio passeio, auxílio não sei o que, ninguém fala, porque o homem está com a caneta. Não estou contra ninguém, não. Vamos Sim, falar claro. francamente, todos passaram pelo nível superior. Então, quando todos os salários de nível superior de qualquer profissional se igualar, a gente vai ter educação no nosso país. Isso eu nem discuto, porque eu acho assim, o fim até da educação, pensar em reduzir salário tão baixo, sem nenhum agregado. E que Nós foi não temos até uma foco. conquista lá atrás, né? Um poucos anos atrás de vocês, que era E o salário do professor?
Não dá para grandes coisas, não. Dá para viver no mínimo de dignidade se pegar 3, 4 escolas. Pois é. Tem professores com 60 horas. Porque Olha, 20 horas é um salário pouco. belíssima posição sobre os auxílios de juízes e políticos, o Ricardo disse. Parabéns, Mônica, professora Silvani. 6 segundos. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada a todos, viu? Eu que